Bom, então nós prosseguimos a nossa conversa sobre este tema da multitransinterdisciplinaridade no campo dos estudos organizacionais, a que eu dei um subtítulo: a revisão de uma proposta, a proposta da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais. Bom, nós estamos aqui na parte 3, que tem o título O Diálogo e a Cooperação Disciplinares. Nessa terceira parte, eu já tenho mais presente o caso dos estudos organizacionais, mesmo que só venha a mencioná-los explicitamente um pouco mais adiante. Diferentes disciplinas científicas se unem na ação, não em qualquer teoria normativa sobre multitransinterdisciplinaridade. Foi assim que nós terminamos o bloco, a parte anterior. A discussão antiga está superada e tem outro nome: o diálogo e a cooperação disciplinares. São situações diferentes, o diálogo e a cooperação, porque nem sempre ao diálogo se segue a cooperação. Embora a cooperação efetiva, sobretudo nas áreas sociais, deva começar pelo diálogo, a comunicação que aproxima desiguais, porque ali, nessa área, comparece muito mais do que em quaisquer outras, a multiplicidade de paradigmas e motivações do conhecimento. Vamos deter-nos primeiro sobre o diálogo disciplinar. Note que essa expressão, diálogo disciplinar, não pode significar senão o diálogo entre disciplinas e, portanto, é o mesmo que diálogo interdisciplinar. O mesmo devendo-se dizer para a cooperação disciplinar, passando-se então a evitar as expressões pleonásticas, diálogo interdisciplinar e cooperação interdisciplinar. Então, o diálogo entre cientistas sempre houve em nossa história, inclusive institucionalizado há séculos. Já no século XIX, quase todos os países da Europa tinham suas academias de ciência, onde se trocava experiências, problemas de fronteiras entre os campos, que hoje talvez chamássemos de temas transdisciplinares, e tudo era muito fecundo. A Royal Society, ou Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, é de 1660. Em meados do século XIX, Louis Pasteur submeteu à centenária Academia de Ciências de Paris suas experiências e achados revolucionários sobre matéria viva na fermentação química, gerando uma interdisciplina, a química orgânica, que hoje já produziu várias disciplinas autônomas. A Academia de Ciências de Moscou é de 1722 e tem uma história notável de grandes nomes da ciência, inclusive prêmios Nobel. Isso nos faz mencionar, é claro, a Real Academia de Ciências da Suécia, que concede os prêmios Nobel, também centenária. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é de 1948. Em todos esses casos, o objetivo principal era a promoção da ciência, vista como um esforço coletivo. E aí não se pode negar um objetivo comum, o de promover a ciência. Certa forma de cooperação, sem dúvida. Somam-se esforços para objetivos ou interesses comuns, sim, porém internos à própria comunidade acadêmica, e tudo se passa em um quadro básico de disciplinaridade, ou seja, cada cientista se apresentando em nome de uma área e em tal condição sendo reconhecido, prestigiado e avaliado.
Esse diálogo tem sido mutuamente enriquecedor e é uma das coisas mais gratificantes de nossa carreira. Isso deve ser mantido, o diálogo. Lembro-me que nos livros, entre os livros que tiveram maior impacto em minhas convicções de pesquisa, está Novos Paradigmas e Cultura e Subjetividade. É organizado por Dora Friedrich Nietmann, produto de um memorável encontro entre 17 cientistas de reconhecimento internacional, inclusive alguns com prêmio Nobel, que foi o Encontro Internacional Interdisciplinar Novos Paradigmas, Cultura e Subjetividade, com 1.600 participantes, havido em Buenos Aires em 1992. O diálogo entre diferentes práticas de ciência é tão antigo e até parece natural a ela. Lembro a vocês que a própria ideia de universidade já trazia desde o século XVIII o ideal de diálogo e da universalidade do saber científico. A cooperação disciplinar. Na cooperação, porém, quando se trata de ações em que os cientistas têm que somar diferentes competências, diferentes áreas se encontrando para ou produzir conhecimento, além, portanto, do diálogo científico, é que parece iniciar-se o nosso desafio. O desafio está na cooperação entre profissionais que trabalham diferentemente e podem ter concepções e crenças diversas. Não estamos falando de nada trivial. Fosse natural, por tratar-se de pesquisadores, todos eles, não seria comum nas organizações que os reúnem, inclusive as universidades, o fenômeno da insulação acadêmica. Fosse natural, subáreas de uma mesma área trabalhariam juntas. A área de administração, por exemplo, eu pergunto, quantas pesquisas fazem as 11 disciplinas da ANPAD? Não sei também se na CAPES as áreas chamadas de interdisciplinares trabalham em algum regime de cooperação, de pesquisa. Não me parece. Os acadêmicos que entendem ou se desentendem levantam um fenômeno de que fazem isso por motivos muito mais alheios do que pertinentes ao seu tema ou problema de pesquisa. Aí interferem duas questões que levariam ao avanço da nossa análise. A progressiva consciência da identidade institucional de cada uma das áreas tende a repelir, por defesa ou concorrência, a associação de disciplinas em projetos ordinários ou internos de pesquisa. B. A diversidade de motivação para uma pesquisa participativa no primeiro caso, B, a participação, a diversidade de motivação para uma pesquisa participativa. No primeiro caso, o fato faz surgir a necessidade de um polo externo no qual se encontrariam sem prejuízo as identidades. No segundo caso, aparece o espaço da motivação transdisciplinar, conceito acima distinguido de transdisciplinaridade. Agora eu passarei a falar de motivação transdisciplinar. Projetos externos de convergência. Como as disciplinas são tradições de prática de pesquisa, controladas por instituições diversas umas das outras,
no longo prazo, diferenciam-se à medida que constroem sua própria identidade, justamente na pesquisa, e tendem a protegê-la, a identidade. Os estudos sobre os mecanismos de construção e proteção da identidade institucional vêm desde a década de 80. É seminal o paper de Albert Retten, de 1985, que é Organization Identity. E são um passo importante para uma macrogestão da construção institucional, a que, aliás, a Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais talvez devesse estar mais atenta quando se tratasse do próprio caso. As pressões pela defesa da identidade não impedem, mas dificultam, militam permanentemente contra a cooperação disciplinar entre áreas em que as diferenças de identidade já são incontornáveis. Isso não contradiz o valor dos intercâmbios constantes, as titulações obtidas em áreas próximas, os estágios pós-doutorais em outras instituições, com outras tradições. Trocam-se entre áreas diferentes teorias, fontes bibliográficas, examinadores de tese e revisores de manuscritos. Há pesquisadores que, por motivos específicos, migram para áreas até não tão próximas. Enfim, há fronteiras abertas, mas permanecem os limites identitários. Instituições como a da orientação pessoal, a de bibliografias recomendadas a cada disciplina curricular, com papers e outros trabalhos indispensáveis para aprovação no mestrado e no doutorado, certo espírito de corpo dos colegiados, os eventos científicos da área, tudo isso forma o mainstream da formação da identidade. E é decisiva a força simbólica da denominação que dá a si próprio o grupo de pesquisa nascente, ou, mais ainda, a doente institucional, escola, universidade X, que representa os que lhe têm vinculação formal, a que está associada toda uma carreira individual do pesquisador. São forças de formação identitária que resultam em autoproteção, autodefesa. É preciso encontrar, na própria diversidade promovida pela força identitária das instituições de pesquisa, uma solução menos sofrida para a cooperação entre essas áreas diferentes de pesquisa. O que a experiência sugere amplamente é propor a cada uma delas um polo externo de convergência, que chamaremos então projeto externo de convergência, que eu explico a seguir. A motivação transdisciplinar, há séculos, e cada vez mais, existe de fato a cooperação disciplinar, prática e efetiva, de um projeto de missão espacial da NASA, por exemplo, até a recuperação de uma área atingida por um desastre, como tivemos Brumadinho, por exemplo. Do combate a uma endemia, ao soerguimento econômico e social de uma comunidade não integrada a fluxos de mercado e de serviços públicos, do desenvolvimento de um produto de mercado, a um plano de políticas públicas, em tudo isso, profissionais de pesquisa podem trabalhar em plena cooperação. E é isso que eu falo, a origem dos projetos externos de cooperação multidisciplinar, com dois únicos requisitos. Primeiro, que haja um projeto concreto, ou seja, um produto ou resultado externo objetivável, e uma coordenação neutra. Segundo, uma coordenação neutra ou focada em metas e submetas consensualmente acordadas. Que moveria os participantes para a adesão ao projeto e a submissão à estrutura de coordenação?
algo que está além das definições da disciplina e que pertence a cada um deles. Isso que eu estou chamando de motivação transdisciplinar. O que move cada pesquisador aí não é algo que suponha o paradigma conceitual ou metodológico da tradição disciplinar a que ele se filia. É extra-acadêmico, digamos. Pode ser um interesse de projeção institucional, de aprendizagem ou enriquecimento curricular, pode ser simplesmente financeiro, pode ser de convicção ou crença religiosa ou ideológica, podem ser sentimentos humanitários, enfim, qualquer tipo de compromisso pessoal ou grupal anterior, assim como a simples satisfação de interagir com outras pessoas e áreas de conhecimento, ou de incluir algo novo e grande na própria vida. A motivação transdisciplinar rompe com a esfera do disciplinar, traz ao pesquisador outra experiência de liberdade. Dela se volta mais motivado para os projetos disciplinares. As condições favoráveis. Vejam, entre pessoas de educação e consciência crítica mais desenvolvidas, são pouco eficazes a argumentação, a simples exortação ao diálogo, exortação à cooperação e à motivação. Isso é uma coisa de experiência geral. As pessoas e os grupos vão aderindo a esses comportamentos de forma muito variável e complexa, quase imprevisivelmente. O que a liderança institucional pode fazer é criar condições favoráveis para isso. Assim, quando se trata da prática, já não mais da análise teórica, a verdadeira questão prática da interdisciplinaridade passa a ser essa, a da criação de condições favoráveis ao diálogo e à cooperação entre campos e ramificações de interesses do interesse científico. Reconheço como essenciais 4 condições favoráveis, que qualificarei genericamente como condições de convivência acadêmica entre disciplinas. A. O pluralismo de convicções teóricas, metodológicas e políticas. B. A existência de regras claras e impessoais de acesso aos meios de poder e de exercício dele, sobretudo as regras da tomada de decisão. C. A explicitação dos termos e motivos do projeto, que eu chamo externo, entre disciplinas, e a disponibilização de informação sobre o seu andamento. E 4, o D, a promoção de ocasiões coletivas de não trabalho, onde as pessoas possam conhecer o outro lado das outras e dissolver núcleos emocionais de conflito latente entre elas. Porque mergulham em espaços subconscientes, complexos e talvez pouco tendo a ver com a adesão a fundamentos conceituais, os processos de formação de crenças teóricas em acadêmicos. Veja, o acento eu estou pondo na prática, já depois de chamar a atenção lá atrás, com Habermas, da inversão do primado da teoria pelo da prática, chamando a atenção para esses processos de formação de crenças teóricas em acadêmicos. Porque teorias professadas estão mais próximas de ideologias no sentido gramsciano, discurso justificativo que dissimula compromissos de identidade grupal ou interesses anteriores. De qualquer forma, surgem daí as problemáticas de adesão ou de rejeição preliminares, quase a priori, de tolerância ou de intolerância que bloqueia a própria compreensão da justificação alheia. Os ambientes sociais de linguagem censurada ou a valorização da comunicação argumentativa, de sectarismo ou de liberdade, para falar sinceramente, de prontidão a reações polarizadas entre aplauso e achincalhe
ou de confiança ao sentir-se ouvido. O pluralismo é raro em ambientes acadêmicos e as estratégias para promovê-lo, ou pelo menos a tolerância, são estritamente circunstanciais e singulares. Digo isso com certo pessimismo sobre o pluralismo e a promoção dele, que gira em torno de circunstâncias singulares, ocasionais, e não é a regra geral. Por outro lado, a eventual dureza e dificuldade de condições materiais ou de jornada de trabalho, logísticas ou instrumentais, são toleradas, ou de solução adiada quando, pelas condições favoráveis de convivência acadêmica, consegue-se um grau suficiente de diálogo e cooperação, medida a suficiência pelo avanço normal do projeto a que se refere. Bom, agora o caso dos estudos organizacionais, a SBEL, Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais. Falar de trans, multi e interdisciplinaridade pede um contexto institucional. Os estudos organizacionais poderiam ser tratados analiticamente, sem dúvida, como objeto teórico. Há muita literatura sobre o que se pesquisa neste campo, por quais temas tem se interessado, sua diversificação, seus problemas de sustentação teórica, etc. Mas eles poderiam ser mais estudados também como instituição acadêmico-científica, suas origens e processo de construção institucional, suas crises e impasses como disciplina ainda em formação. Afinal, a teoria institucional é um dos carros-chefe da área. Mesmo que essa distinção de focos, o analítico e o institucional, o tema, mesmo com essa definição de focos, o tema que foi dado para essa palestra, multitrans e interdisciplinaridade no campo dos estudos organizacionais, obriga, além disso, ao movimento temático restritivo, para o que nos resta dizer ainda nesta terceira e última parte da palestra. Nós vamos pôr o foco apenas em uma realização singular e específica da área de estudos organizacionais, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais, SBEL. O motivo especial para isso está escrito na própria definição oficial da SBEL, mencionada de início e que eu agora repito. Diz lá: a Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais, voltada para uma temática que se caracteriza por ser trans, inter e multidisciplinar, tem o objetivo de congregar pesquisadores dos diversos ramos da ciência, como administração, ciência política, direito, economia, psicologia, serviço social, sociologia, entre outros, interessados em estudar as organizações em suas diversas formas e dimensões. Isso está lá no site oficial da SBEL. No momento em que se trata de diálogo e cooperação disciplinares nos estudos organizacionais ou na SBEL, como nós estamos focando, seria importante ter em mãos um estudo empírico sobre como tem ocorrido a participação de pesquisadores de outras áreas aqui na SBEL. Quem são, em termos de experiência e potencial de contribuição, de que áreas predominantemente, qual a variação e volume das contribuições deles em eventos da SBEL destes 6 anos de atividade? Como avaliam essa experiência de diálogo e cooperação? À falta de um estudo empírico, eu vou me restringir a fazer 2 notas específicas e sob o ângulo do tema, que é o diálogo e cooperação disciplinares. Primeira nota referente aos 15 eixos temáticos e a segunda
ao modelo de atividade da SBEL. Os eixos temáticos, como um pesquisador externo ao meio os entenderia. Diz também o site oficial da SBEL sobre os 15 eixos temáticos. Este documento é o resultado de um trabalho sobre a abrangência e escopo da sociedade, indicado na Assembleia do 4º SBEL como uma das prioridades para seu fortalecimento e consolidação como espaço qualificado, democrático e comprometido com a formação, a pesquisa e a intervenção político-social. Por esses termos, as atividades da SBEL apontariam para cursos, inclusive regulares, porque formação é um termo que se usa para cursos regulares. Pesquisa e ações públicas de participação política. Contudo, na aba do mesmo site, anterior à dos 15 eixos, lê-se: a sociedade, como eu disse há pouco, a sociedade tem o objetivo de congregar pesquisadores dos diversos ramos de ciência interessados em estudar as organizações em suas diversas formas e dimensões. É claro que haveria possibilidade de ginásticas hermenêuticas, interpretativas, para conciliar os dois trechos do que está lá no site da SBEL. Mas, para mim, aparece certa ambiguidade na definição institucional da SBEL, que se projeta para os eixos. Face a ela, eu restringi meu entendimento para tudo que foi dito até aqui, à pesquisa científica, simplesmente, ao diálogo e à cooperação disciplinares. Um pesquisador de outra área, com a qual se faria o diálogo e a cooperação, sentiria certa perplexidade ao encontrar-se com a abrangência dos 15 eixos e aparente falta de uma lógica interna que tenha comandado a escolha específica destes e não de outros. A introdução à sua apresentação diz que eles resultam de, aspas, um trabalho sobre a abrangência e escopo da sociedade, fecha aspas. O que orientou esse trabalho? Qual o seu critério? Como se poderia discutir a presença de alguns desses eixos no elenco dos 15? Teria sido o critério uma simples coleta e organização de tendências temáticas e políticas dentro da SBEL no momento em que foi feito? Como se poderia definir, naquele momento, a linha de identidade institucional da SBEL? Assim, há certa ambiguidade, tanto na definição institucional, que está lá oficialmente no site, quanto na base dos 15 eixos com os quais a SBEL se propõe construir laços interdisciplinares. Ora, pesquisadores qualificados, sobretudo de áreas consolidadas, são pessoas exigentes em suas decisões institucionais e na clareza da linguagem. Não se construiria uma relação institucional estável e esclarecida quando a SBEL apresentasse seus 15 eixos como se dissesse: trabalhamos com isso. Lhe interessaria juntar-se a nós? Seria pouco. O modelo, segunda nota, qual o modelo operacional da SBEL? Vêem-se no grande espaço institucional de que participam associações de pesquisadores 5 modelos típicos de operação, alguns podendo compor-se. Primeiro, a pesquisa é feita em unidades independentes, segundo os seus próprios programas, temas e interesses, e a associação se limita a proporcionar a oportunidade de intercambiarem seus trabalhos em um evento comum, que pode repetir-se regularmente ou não. B, segunda nota,
Temáticas específicas de pesquisa são objeto de convocatórias e os pesquisadores que nelas estão trabalhando se apresentam, produzindo-se encontros temáticos especializados sob os auspícios de uma instituição acadêmica. C. Uma ou várias temáticas são objeto de convocatória para serem discutidas pelos pesquisadores, com finalidade de decisão coletiva ou não. É o modelo fórum. D. Entidades formuladoras de política pública ou interessada por quaisquer outras razões no estudo de problemas específicos lançam editais abertos ou dirigem convites específicos a vários pesquisadores que individualmente ou por suas instituições de vinculação apresentam suas propostas de pesquisa, desenvolvendo-as depois, se selecionadas. E o modelo operacional é, por iniciativa da associação ou grupo de pesquisadores, o projeto de pesquisa é apresentado a um possível patrocinador, supostamente interessado. Qual será o modelo ou os modelos da ASBEL, com a maioria de seus pesquisadores oriundas da ANPAD, ou seja, de uma experiência do modelo A? ANPAD que depois, quando definiu suas linhas temáticas prioritárias em cada divisão, adotou uma forma composta com o modelo B. Qual será aí dos pesquisadores da ASBEL o modelo deles, eles que saíram da ANPAD, que hoje tem isso? Por enquanto, os CIBELs imitam o modelo ANPAD, inclusive nas variações, com painéis e mesas especiais, com que eles se aproximam do modelo C. Como a ASBEL já existe há 6 anos, com propósitos de pesquisa associada a outras áreas, nomeadas, aliás, na definição oficial da sociedade, não é extemporâneo esperar dela esse tipo de definição ou redefinição de seu modelo operacional. A viabilização mais integral do diálogo e cooperação interdisciplinares, cooperação, foi indicada acima, na seção Projetos Externos de Convivência, na busca de um polo externo catalisador da difícil convergência de disciplinas com pressupostos teóricos, familiaridades bibliográficas limitadas e práticas metodológicas geralmente diversas. Sem dúvida, os modelos C e D não seriam os únicos para a CIBEL, mas a sociedade, o meio socioeconômico e institucional, seja público ou não, está cheio de oportunidades em que a pesquisa científica pode integrar-se efetivamente a um interesse maior externo, um bem social. Por que a área de estudos organizacionais, é de perguntar-se, não poderia participar com pesquisa, como acontece hoje quase trivialmente, em projetos inovadores nos serviços públicos, no meio industrial e no terceiro setor? Há algo a fazer na estruturação da ASBEL para um convívio interdisciplinar ativo. Conclusões. É necessário e de difícil iniciativa agora, no primeiro pré-sexto CIBEL, o retorno da discussão da interdisciplinaridade, à qual se tem acrescido o multitrans, oportuna para o caso dos estudos organizacionais. Pela argumentação que se desenvolveu até aqui, surgiriam alguns enunciados conclusivos. A integração curricular
Vamos revendo isolando algumas condições, algumas conclusões. A integração curricular e a convergência das disciplinas de ensino regular não mais se justificam em nome de uma unidade disciplinar perdida, muito menos garantida por conteúdos conceituais de uma imaginada instância epistemológica transdisciplinar, mas pelos próprios objetivos dos programas de ensino. B. Na pesquisa, atividade dos estudos organizacionais, o tema da interdisciplinaridade passa a ser substituído pelo do diálogo e da cooperação entre disciplinas científicas. C. A motivação interdisciplinar para o diálogo e a cooperação se produz pela convergência em torno de um projeto de ação externo às disciplinas de interesse econômico ou social. D. No contexto do diálogo e cooperação disciplinares, surge a relevância de um novo tema, a criação de condições objetivas de convivência e interação acadêmicas, abandonadas as perspectivas de convergência teórica ou metodológicas na pesquisa. A ASBEL ganharia no convite, diálogo e cooperação com outras áreas próximas, reexaminando possíveis ambiguidades em sua definição institucional e na consistência interna dos atuais 15 eixos temáticos. A experiência do diálogo e cooperação efetiva com aquelas áreas seria também a base para a definição original de modelos operacionais. Então é isso, obrigado, e eu espero ter levantado uma questão de fato relevante e por cuja apresentação a organização desse pré-SBEL está de parabéns, penso eu. Muito obrigado.